lembra de algumas coisas, nem do presente sabe tudo, só vê o que está ao seu redor, e do futuro é uma completa incógnita. Mas Deus, Ele está vendo essa quadra aqui do alto. Ele está vendo tudo o que está acontecendo, tudo que já aconteceu, tudo que vai acontecer. Ele é o eu sou, Ele não é eu fui, nem eu serei. Então, Ele sabe tudo a seu respeito, tudo, tudo. Tudo que você já fez, tudo que você vai fazer, Ele já sabe. Ele já viu, pela onisciência dEle. Então, quando a Bíblia diz o que encobre as suas transgressões jamais prospera, e o que as confessa e deixa alcança misericórdia, não está falando de Deus. Deus não pode encobrir nada dele. O que encobre jamais prospera é o que não confessa. O que não abre a boca para falar do seu pecado. Porque o cancelamento do pecado precisa da confissão. Pastora, e se eu confesso para Deus, não está resolvido isso? É outro paradigma que eu preciso quebrar com você. Esse foi o mais difícil de eu quebrar. Quando você confessa o seu pecado para Deus, imediatamente você sai da morte para a vida. Imediatamente você está salvo. O arrependimento é eficaz para trazer a graça e a misericórdia sobre a sua vida e vir a sua salvação? Sim. Quando você confessa para Deus, você resolve a sua eternidade. A Bíblia fala, a alma que pecar, essa morrerá. A alma que se arrepender não morrerá mais. Agora eu quero te falar algo. Quando você confessa para Deus, você resolve a sua eternidade. E quando você cumpre a palavra de confessar os pecados uns aos outros, para serem sarados, você não está tratando da eternidade. Você está tratando da vida agora. Da vida na terra, antes da eternidade. Eu falei para você que eu tenho 68 anos e que eu espero viver muito. Eu pedi a Deus 120 anos. No dia do meu aniversário de 60 anos, eu orei e eu pedi a Deus para viver 120 anos como Moisés. Para viver com robusta velhice, como Ele promete no livro de Jó. Para viver produzindo frutos na casa de Deus, como Ele fala no Salmo 92. O justo florescerá como a palmeira, como o cedro do Líbano plantado na casa do Senhor, na velhice ainda vai dar frutos. Eu pedi, se Ele vai dar eu não sei. Mas eu não posso esperar chegar à eternidade para ter vida abundante. Se eu quero viver 120 anos, eu vou me contentar de viver 120 anos comendo o pão que o diabo amassou nessa terra? Para só na glória ter abundância. Quando Jesus fala, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham abundância, Ele está falando da vida agora, porque na eternidade, no céu, o ladrão não entra para matar, roubar e destruir. Lá ele não entra. Quando Deus fala de bênção e de maldição, todos os textos bíblicos, vamos pegar Levítico 26, Deuteronômio 28, ele fala de coisas da terra. Ele fala, se você tiver a bênção, você vai ter chuva no tempo certo, até a serode e a temporã. Se você não tiver bênção, vai ter falta de chuva. Se você tiver bênção, você vai ter filhos, vai tomar nos braços os filhos dos filhos. E se você não tiver bênção, você não vai ter filhos, ou você vai enterrar filhos. Filho não tem que ser enterrado por pai, é pai que é enterrado por filho. A Bíblia fala também, se você tiver bênção, você vai ter prosperidade, vai ter tudo que precisa. Nada vai te faltar. Você vai buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, e tudo vai ser acrescentado. Ainda vai ter mais do que você precisa. Ele vai realizar os desejos do teu coração, é o que você deseja. Agora, se você tiver maldição, você vai ter falta de tudo. Você vai ter que viver pedindo emprestado.
Se você tiver bênção, você vai ter saúde. Se você tiver maldição, você vai ter doenças. Se você tiver bênção, você vai ter sanidade mental. Se você tiver maldição, você vai ter loucura. Enfim, tudo aquilo que ele fala como bênção e maldição. Se você olhar para isso, você vai ver que isso não se trata de eternidade. Filho, chuva, dinheiro. Sanidade mental. Isso não é coisa para a eternidade. A eternidade ou é céu ou é inferno. E no inferno não tem chuva nunca. Então nós temos que quebrar outro paradigma. O perdão dos nossos pecados por Deus nos dá a eternidade. A confissão dos nossos pecados na terra retira da mão do inimigo a procuração que ele tem para agir na nossa vida. Por que eu tenho que confessar o meu pecado para outra pessoa? Porque Deus estabeleceu que quando dois concordam na terra, há concordância no céu. Porque Deus deu para a igreja uma autoridade para ligar e desligar. Eu só posso concordar com o que eu sei. Se você ficar olhando para mim e não falar nada, como que eu vou concordar com você? E eu vou desligar o quê se você não abrir a boca? E quando oramos e desligamos, nós rompemos e fechamos as janelas. E se não quebrarmos esses paradigmas, nós podemos fazer parte daquele grupo de pessoas que estão caminhando e caminhando e caminhando e caminhando na igreja. E não conseguiram ainda chegar no lugar da vida abundante. Porque tem coisas da nossa vida que estão nas mãos do inimigo. Aqui nesse lugar, talvez você não conheça um fruto chamado pequi. Tem alguém que conhece pequi aqui? Pouquíssimas mãos se levantaram. Pequi é um fruto do centro-oeste. A árvore que dá o pequi é o pequizeiro. Pequi é um fruto bem exótico. É como se fosse um abacate, só que o que você come não é a polpa, é justamente a semente. E você rói ela no dente, igual um ratinho, porque a polpa dela é bem fininha. E no meio da semente tem espinho. Se você morder, você vai chegar no espinho. Então você não pode morder, você tem que roer só. Pode roer sem medo que não vai chegar no espinho. O espinho está lá no fundo. E o pequizeiro é uma árvore do centro-oeste. E o pequizeiro dá a florada do pequi no mês de setembro. Agosto, setembro, outubro. Exatamente quando o cerrado está todo seco. O pessoal ainda usa fazer queimada. Então está lá tudo seco, aquelas árvores secas, houve queimada, está tudo retorcido. E aquela árvore começa a dar flores. Mas é uma flor tão linda, parece uma orquídea. Enche de flores, flores finíssimas. E aí, depois da florada, as flores caem e fazem um tapete. É a coisa mais linda de se ver, porque o cerrado está todo feio, todo rústico, e aquela única árvore verdinha, com folhas e flores no chão. E o veadinho matreiro, um animal do centro-oeste, gosta da flor do pequi. O veado matreiro come a flor do pequi. Em resumo, na época da florada do pequi é a época da caçada. Proibida por lei, mas o caçador está lá. Como que se dá essa caçada? O caçador veste uma roupa onde ele esfregou na mata, tem cheiro de folha, sobe no pequizeiro, quando escurece, prepara uma arma e fica de tocaia. Ele fica fazendo a espera, o caçador fala espera. E o veadinho sai do meio da mata lá, do cerrado, e vem comer a flor do pequi. Ele vai, invariavelmente, ele vai nos pés onde tem flor caída no chão. E ele vem desconfiado no começo, ele acha que tem perigo, depois ele já acha que não tem, porque na mata é predador, presa e predador, caça e caçador. Então, os animais da mata são oriçadíssimos. Qualquer ruído, eles saem batidos.
E ele vem, e ele vem, ele vai, ele vem, ele vai. Aí ele acha que não tem perigo. Ele simplesmente descansa. Come, 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 come e deita embaixo da árvore. Quando ele deita, o caçador só dá um tiro. Pá! E ele mata o veado matreiro. E aí eu pergunto para você, por que o caçador, que não tem o faro do veado matreiro, não tem a agilidade do veado matreiro, não é capaz de saltar porque não tem adrenalina no nível do veado matreiro, não mora na floresta, não é o seu habitat, por que ele venceu aquele bichinho? Por que nessa guerra ele venceu? Porque ele fingiu que não existia. E o bichinho acreditou que ele não existia. E é assim com as nossas vidas. Nós atribuímos a sorte, atribuímos a uma prova de Deus, a morte, roubo e destruição que acontece na nossa vida. Mas não atribuímos ao único que faz isso, é o diabo. Quando falamos que Deus nos prova dando doenças, nós estamos indo contra a palavra. Porque na palavra diz que Ele é o Deus que sara. Ele não é o Deus que adoece. Na cruz do Calvário diz que Jesus levou sobre si as nossas doenças. Pelas pisaduras dele fomos sarados. Além de perdoar as nossas iniquidades, ele curou as nossas enfermidades. Como que podemos achar que ele anda pela terra dando doença? Se temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo veio para trazer vida na terra, ele pairava sobre a face das águas e trouxe vida onde não tinha vida. Se ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele é a certeza da nossa ressurreição. Ele é o penhor da nossa ressurreição. Ele vai nos ressuscitar dentre os mortos. Se ele pode ressuscitar e dar vida, e vida eterna para nós, por que Deus usaria isso para nos matar prematuramente? Nós precisamos olhar para a palavra como ela é. O que Deus quer nos ensinar. Eu quero quebrar mais um paradigma nesse primeiro dia. Nós escutamos assim, o que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, o que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E usamos esse versículo erradamente. Está escrito, está. Aonde? Carta aos Coríntios. Isso não está dizendo que nós não temos mais encrencas. Isso está dizendo que nós já deixamos de ser um ser morto. E já passamos para a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós vamos ter a vida eterna, já estamos como outras criaturas, não mortas. Mas nós ainda temos umas pendências, que o mesmo Espírito que veio e nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, para que saiamos da morte para a vida, possa nos limpar, nos curar, nos libertar dos cativeiros. Mas não é automático. Nada é automático na cruz. A Bíblia fala que Jesus foi para a cruz para salvar o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu